precisar buscar alguma, Ok. Gente, tá vou dar ótimo. ok lá no YouTube, tá? Tá. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Gente, por favor, comentem aí para nós se vocês me ouvem e me veem bem, para que a gente possa dar início para nossa roda de conversa. Eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat. Deixa eu botar aqui, silenciar para a gente ver. Confirmem para nós aqui no chat, por favor, que se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem. Boa noite. Obrigada, Kátia, Márcia, Carmen. Muito obrigado, Ronaldo, pela presença de todos nesse dia tão importante, né, para nós, terapeutas florais, tão importante esse momento. Gente, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Luciana Moura, sou terapeuta floral sistêmica, atuo na área das práticas integrativas há mais de 20 anos. É, e é muito importante esse momento que a gente está vivendo para a terapia floral. Existem muitas opiniões contra, a favor, né? O nosso grande objetivo aqui hoje é poder apresentar para vocês esse projeto de lei, mas que principalmente a gente possa responder às dúvidas de todos vocês, né? Responder aquelas questões que têm há tanto tempo nos trazendo alguns desencontros. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Eu me apresentei aqui rapidamente, cada uma das participantes aqui da roda de conversa vai se apresentar para que vocês possam saber quem nós somos. A Célia depois vai dar uma ideia geral do projeto de lei para vocês, e eu vou estar aqui acompanhando o chat, pegando todas as perguntas, para que a gente possa trazer todos os esclarecimentos e fazer assim com a maior transparência possível para a terapia floral esse processo, ok? Gente, para quem está aqui no grupo, vamos combinar o seguinte: vamos manter os microfones fechados por causa do eco, e aí só quem, conforme a gente for falando, a gente abre o microfone, ok? Vamos começar então. Quem pode ser a Andréia, começa se apresentando. Eu já me apresentei aqui, já abri me apresentando, né? Vamos na sequência, então. Eu sou André Leandro, sou aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sou terapeuta floral desde 2007, então são quase 20 anos. Faço parte da Arte Flor, do Conaflor, do SOS Florais Conaflor, atuando já desde a época da Boate Kiss, infelizmente, que a gente recebeu tantas doações lindas e maravilhosas. Então, eu atuo como terapeuta aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estou aqui para colaborar e ajudar nesse momento tão especial para a gente, né, como terapeuta floral. Passo o objeto da palavra, vou conversar para a próxima colega aqui. Aqui está do meu lado aqui a Djana. Bom, eu sou a Dijane, sou presidente da MS Flores e sou terapeuta floral desde 2018, pouco tempo, né? Mas já atuo como terapeuta e a gente está, a MS Flores, aqui de Mato Grosso do Sul, nós estamos em consonância com a Conaflor. É isso. Passo a palavra agora para outra. Então, vou falar, seguindo a ordem alfabética. Acho que sou eu, né? Eu sou Célia Gouveia, integro o Conaflor e estou nessa área já tem muitos anos. Meu primeiro curso foi em 1991
Isso denuncia uma cidade, né, gente? Lá se vai muito tempo, de fato. E assim, estou acompanhando todo esse movimento, né, em nome do Conaflor. E acho que essa é uma oportunidade muito rica da gente estar crescendo enquanto profissionais, né? Uma fase de mais maturidade, e esse momento acho muito especial. Então vamos lá, ordem alfabética, entra o quê? Jussara. Vai, Jussara. Eu trabalho aqui em Porto Alegre. Eu tenho o primeiro curso iniciado em 1998 na Universidade Estadual do Rio. Já participei de vários momentos da terapia floral. O último, essa grandiosa campanha que o Conaflor fez durante a enchente, aqui no meu estado, em 2024, como voluntária, em um dos centros aqui de acolhimento. E eu vejo esse momento como, assim, inexplicável, esse projeto que chega para nos colocar numa outra condição, num outro patamar. Eu já imprimi, estou aqui prontinha para acompanhar e passo a palavra para a colega seguinte. Acho que pode ser a Lisete, depois o Léo e depois a Tarsila. Pode ser, Bom, seguimos essa ordem. bom, seria o Léo antes de mim, mas eu vou antes do Léo, então. Bom, meu nome é Lisete de Paula, estou na terapia floral há muito tempo, comecei em 90, né? Participei da criação da Rio Flor, do Conaflor, e hoje eu estou morando no sul da Bahia, e aqui trabalho como voluntária no SUS, com a terapia floral como voluntária, né? Acho que essa é uma grande oportunidade para nós. É, e tem algumas questões que a gente vai ter que checar e discutir, porque tem muitas dúvidas, né? Então, acho importante essa reunião para a gente ir tirando essas dúvidas de todos, inclusive as minhas. Pode falar, Léo. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Leonardo, atuo como terapeuta floral tem quase uns 20 anos por aí, já estou na Rio Flor uns 10, mais ou menos, e eu estou feliz com esse movimento todo de organização, né? É sempre muito bem-vindo, né? E estou aqui acompanhando as discussões, as dúvidas, e é isso. Passo a palavra aí. Olá, boa noite. Eu sou Tarsila Domene. Também sou das antigas na terapia floral. Comecei, acho que em 95, 30 anos aí como terapeuta floral, como farmacêutica clínica especialista nisso, né, pesquisadora nessa área, muito voltada para o entendimento do processo terapêutico dentro da terapia floral, né, de como que a gente pode conduzir o cuidado do outro nessa área, né? E a gente está, hoje eu estou como guardiã dos Florais Filhas de Gaia, né? Também integro aí a Abracampo, Conaflor, sempre nesse processo também da sustentação da terapia floral e da busca junto aí com as outras parceiras e colegas, né, no reconhecimento da profissão, no reconhecimento das essências florais também enquanto produto. E estou muito feliz aqui porque a gente está para conversar sobre esse projeto de lei que reconhece a terapia floral já como uma prática integrativa, né, e que está reconhecendo cada vez mais, um passinho a mais, o reconhecimento da profissão de terapeuta floral no nosso país.
Então, vamos juntar forças aqui para responder as dúvidas mais importantes. Obrigada. Roséria, passo a palavra. Eu estou chegando agora. Estou chegando Uma agora, breve então todo mundo está se apresentação, Rogério, apresentando. só para o Tá bom, pessoal te conhecer um pouquinho. ok. Salve o povo das flores aí, então. Sou Rogéria Comim, terapeuta floral, também há muito tempo, há mais de 30 anos. Tenho isso na minha vida como uma missão. Então, integro aí todo o movimento já há muito tempo, né, das associações, do Conaflor, da Abracampo. Também sou guardiã do sistema sacerdotisa e estamos aí para esclarecer, para a gente juntos descobrir mais coisas que podem nos auxiliar nessa caminhada aí da terapia floral. Isso aí. Obrigada, boa noite, Rogéria. Bom, gente, assim, então, para quem está chegando agora, eu sou a Luciana Moura, a gente fez aqui uma breve apresentação e a gente está aqui para falar sobre, né, esse projeto de lei, para esclarecer dúvidas. Então, a gente pensou da seguinte forma, tá? A Célia vai nos trazer assim uma abordagem geral do projeto de lei, do que ele propõe, e eu peço que para quem está nos acompanhando aqui, coloquem no chat as dúvidas de vocês, que eu estou acompanhando aqui e a gente vai responder a todas aquelas questões do tipo, eu já sou terapeuta, como é que eu vou fazer para me enquadrar, número de horas, né? Tantas perguntas que a gente tem. Eu acho que aqui a grande maioria é facilitadora, né? Não sei, o Léo tô conhecendo hoje. Mas o fato é que a gente recebe, né, muitas dúvidas, está todo mundo muito inseguro sobre como é que vai funcionar os cursos, como é que vai funcionar o número de horas, como é que vai se comprovar. Então, acho que a Célia fala um pouquinho, né? Célia apresenta um pouco a ideia do projeto de lei, e enquanto isso, gente, coloquem ali no chat as dúvidas de vocês, que a gente vai responder a todas, tá bom? Vou deixar contigo, então, a palavra, Célia. Sim. Bom, eu só vou informar que a Maria Alice também está tentando entrar. Disse que estava chovendo muito lá onde ela estava. Vamos ver se ela consegue entrar, né? Então, estamos aguardando. Bem, gente, o projeto de lei assim foi construído, foi apresentado em 2018. Rogéria está aqui, né? A alma aqui, né, da organização desse projeto, né? Trabalhou intensamente, né? Todos discutimos várias vezes, né? E Rogéria trabalhou muito, ela vai poder acrescentar algumas coisas, né? Muitas coisas, né? Mas eu vou ser assim muito breve, né? E primeiro eu queria dizer que muita calma nessa hora, né, gente? O projeto levou 8 anos para ser aprovado na Comissão de Saúde e, de repente, o que eu vi é que todo mundo surtou, né? Meu Deus, aí teve um grupo que ficou surtado em pânico, aí um grupo ficou surtado, super feliz, e outro grupo não sabia nem do que se tratava. Né? E aí, por não saber do que se tratava, ficou em pânico também. Bom, gente, esse é um caminho natural da afirmação e vamos dizer, do reconhecimento, é um passo de maturidade em relação a qualquer profissão, né? Nós queremos muito isso, esse reconhecimento, essa validação, especialmente porque a terapia floral ela tem toda
uma organização dentro da sua intervenção, né? Então a gente construiu, isso foi construído. Eu lembro que o Julian, quando teve aqui num evento, né, que eu lembrei disso, lembro toda hora, ele falou: em nenhum lugar se faz terapia floral como no Brasil. Ele achava aquilo incrível, né? Admirava, né? Elisete estava no evento, que é, aliás, ela que organizou o evento aqui no Rio de Janeiro, e ele falou: meu Deus, que ele achava aquilo incrível. E de fato, considerando, essa foi uma das perguntas, né, que eu estou abordando isso, mas em nenhum lugar é assim. Mas aqui a gente teve uma trajetória que hoje você tem diretrizes da formação e da atuação do terapeuta floral. Só que isso não estava no papel, né, gente? Isso estava assim, meio solto, e na medida em que se cria a Política Nacional de Práticas Integrativas, a PNPIC, né, e a terapia floral é inserida, olha que coisa incrível para estar aí no SUS, né? Imagina, isso foi uma conquista de todo mundo, né? Das várias práticas e da terapia floral, de estar lá referendada. Porque uma coisa é um nome coletivo, a outra coisa é estar lá destacado terapia floral. O nome está lá, então você pode atuar com aquela prática, né? Mas os parâmetros que nos definem como profissionais é uma construção que a gente caminhou anos e ainda vamos caminhar mais muitos anos para definir com clareza. Esse projeto de lei foi pensado junto com outras profissões que também vêm lutando pela sua regulamentação, como a arte-terapia, que foi agora regulamentada, né, com muita alegria. Então, esse é um sonho de ter a sua profissão regulamentada. Regulamentada é que existem parâmetros para definir fronteiras, né? Então, hoje, antes de eu falar aqui do projeto propriamente dito, eu vou colocar aqui que hoje nós temos uma pulverização, né, das formações livres. Então, todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, porque como não existe uma clareza na definição da sua atuação, a gente vê hoje as informações soltas em todas as áreas, né, gente? Isso não é todas as áreas. Estavam querendo fazer curso de enfermagem online. Como é que você vai aprender a examinar, dar uma injeção, pegar uma veia, né? Online. Então, os cursos na área da saúde lutaram muito para ter essas definições, e nós também, né? Para sermos respeitados como profissionais, terapeuta floral profissional. Para isso, a gente vai ter que atender alguns requisitos. Não é tão simples, né? Precisa clarear, né, algumas coisas. E esse projeto de lei foi organizado. Aqui já está o substitutivo. Teve o primeiro apresentado em 2018 pelo deputado federal Cherini, que hoje está lá na Comissão de Saúde. 2018 levou 8 anos para ser aprovado na Comissão de Saúde, porque isso depende de várias questões políticas. Depois a Jussara pode dar uma palhinha para a gente, né, sobre esses trâmites aí, é uma coisa muito política. E aí o dia 6 de maio foi aquele dia abençoado. Deve ter, quem viu, estudou o céu daquele dia, foi abençoado para a terapia floral, porque tivemos o início do congresso, do Congrepix, fomos convidadas para uma mesa, né, Lisete? Uma mesa para falar sobre terapia floral. A Thalita também estava presente, a Flávia também estava presente, não puderam estar aqui hoje. E lá foi discutido o quê? Formação do terapeuta floral. E nesse dia foi aprovado também
na Comissão de Saúde o projeto de lei. O projeto de lei vai estar agora na Comissão de Trabalho. Ainda não tem um relator, pelo menos até hoje, a hora que eu vi não tinha relator, vai ter um relator, vai ter que ser avaliado, votado, se aprovado, vai passar para a Comissão de Constituição e Justiça, aí vai ter um relator que vai avaliar, vai não sei o quê, se aprovado, vai para o Senado, que vai avaliar, vai ser apresentado, vai ter um relator. Se aprovado, aí sim vai para a presidência poder dar o carimbão final. Então, ficou todo mundo em pânico, como se isso já tivesse determinado tudo, mas não, ainda não. Mas já traz para a gente referências importantes, eu adorei isso, porque sacudiu, e a gente está conversando aqui sobre isso. Vai trazer para a gente a oportunidade de olhar sobre o que é importante para você ser qualificado como terapeuta floral profissional, que é isso que a gente quer. Então, dentre as várias questões aqui apresentadas, não vou ler o projeto todo, que nem cabe, tem algumas coisas que geraram dúvidas das que a gente recebeu, tá? Eu vou falar aqui, você e todo mundo que quiser falar, fica à vontade, tá? Então, a primeira coisa que ele abre aqui é ele vai ser considerado o registro profissional aos portadores de diploma de graduação em terapia floral. Não tem curso de graduação em terapia floral. Mas já disseram assim, pode ter. Se pode ter, gente, vamos cair dentro, né? Já pensou que maravilha? Chegou até o olhinho a brilhar assim, ui, que delícia, né? O segundo, aos portadores de diploma de pós-graduação em terapia floral. Já temos. Alguns cursos já tiveram, já acabaram, outros. Lu aqui, coordenadora de uma pós. Ai, que lindo, gente. Então, já temos alguma coisa. E uma pós já delimita para quem tem graduação, terceiro grau, né, em algum curso, pode fazer a pós. Pós é no mínimo 360 horas. Aí aqui passou um nivelamento, né? Que bateu no terceiro item. Detentores de certificado de conclusão de curso livre, técnico ou curso livre ou técnico, tá? Livre ou técnico, o livre, quando nós pensamos em curso livre, é para agregar todas as pessoas que já têm uma trajetória de formação, que hoje isso já é um parâmetro, né? Agregou 360 horas, é considerado um terapeuta floral pleno. Aqui não falou que para ser uma pessoa que vai ser validada, né, como terapeuta floral profissional, que ela tem que ter, por exemplo, curso técnico ou obrigatoriamente ou graduado ou ser uma pós. Aqui a gente teve muito cuidado, né, gente? Quem estava aqui, Lisete e Rogéria, que estava lá naquelas discussões imensas, né? Da gente poder agregar todas aquelas pessoas que têm uma formação, mesmo que não tenha, né, um nível secundário, porque a gente sabe que vai lá, tem os projetos que preparam pessoas do interior. Maria Alice não está aqui, mas dá formação na Amazônia. Aí lá a Healing deu aquelas formações no Pará, não é isso, Lisete? Lá no Pará. Pessoas que entendem do floral, mas que não tem esse. Só um minutinho, deixa eu só completar minha ideia aqui.
não tem essa bagagem de uma formação formal mesmo, né? Fui lá, fiz, tenho segundo grau, mas que entendem do tema. Quem quer falar aqui? Eu. André e Léo. Eu também, tinha levantado aqui a mão. Tá. Vai. E, gente, eu não sei como é que faz para levantar. Onde que é o botãozinho para levantar a mãozinha aqui? Eu não sei onde é. Reagir. Tá achei aqui, tá bom. Na próxima eu levanto a mão. Isso é importantíssimo, abranger essas pessoas, porque a minha caminhada com a terapia floral vem disso. Eu participei, eu sou terapeuta floral hoje graças a um curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa. Eu já tinha minha graduação, mas assim, foi uma coisa feita para agricultores. Eu conheço gente que trata a família, a lavoura, os animais, tudo com floral. Então, assim, maravilhoso que esteja abrangendo isso. E, Célia, é importante também dizer que antigamente a gente fazia assim, a gente fazia tantas horas do curso dos florais de Saint-Germain, tantas horas dos florais de Bach, e aí foi juntando todas essas horas, então quem já fez, quem já tem essa bagagem, não vai ficar desamparado também, né? É muito bom, é muito bom. Não, isso foi pensado, Andréia. Isso foi pensado exatamente para agregar, embora tenha a questão da matriz curricular mínima. Por quê? Porque a gente pensa que é interessante, por exemplo, você saber os fundamentos, né? O histórico, ter uma noção dos fundamentos, o que definiu. O cara era homeopata, o cara era médico, era imunologista, e ele desenvolveu a metodologia dos florais. Então tem fundamentos, é bom conhecer, porque não é só conhecer repertório. Então, por isso que é assim, tem uma referência aí para fundamentar. A fundamentação. Se eu só conheço o repertório, eu não posso dizer que eu sou um terapeuta. Mas hoje os sistemas, os co-criadores, né, os distribuidores que também são representantes, que ministram cursos, os institutos têm essa preocupação. Maria já tinha essa preocupação lá atrás, há muito tempo. Hoje a gente sabe, Saint-Germain, Minas, não sei o que lá, a Amazônia tem uma preocupação da formação. Então, tem aquela coisa, eu sei um monte de repertório, mas existem questões da formação, como é que eu entrevisto, como é que eu interpreto os dados. Essas coisas são importantes que a gente estude. Por isso que não é só o conhecimento de repertório, mas o repertório também é fundamental. André e Tarsila, fiquem à vontade para falar. O que eu ia falar que é muito importante também de esclarecer que, a partir da pandemia, houveram muitos cursos online. E que a gente, hoje, existe uma norma, uma regra, são tantas horas, aulas síncronas, mesmo online. Então, não, a questão de considerar um curso lá, eu me inscrevi, que hoje está muito na moda, tem muita gente disponibilizando cursos, assim, aulas gravadas, ou de repente lá disponibiliza um manual lá e aí está dizendo que fez o curso. Gente, tem todo um critério de validação do curso. E é claro que vai ter um currículo mínimo, horas, isso tudo vai ser... Hoje já existe uma regra, né? Para quem é terapeuta floral hoje e participa dos órgãos reguladores do seu estado ou do próprio CONAFLOR, sabe que lá para você se considerar terapeuta floral tem X horas, aulas síncronas, temos um repertório mínimo e aquela coisa. Podemos fazer vários repertórios? Ótimos. Eu, quando fiz a minha formação, era 1 ano e tanto, teve vários repertórios, tive vários tipos de aula, tive que fazer estágio, teve uma série de critérios na época, né? Apresentar um TCC. Não que todos vão apresentar isso, não sei se vai ser obrigatório, mas vai existir, para quem está preocupado, tem que, como a Célia falou, um repertório mínimo e regras disso aí, não ser só aula assim, gravada, assistir, sou terapeuta floral, porque, gente, a gente vai atender outra pessoa.
a gente tem que ter todo esse cuidado do atendimento ao outro ser, né? Por isso, até para validar o nosso trabalho, o nosso estudo e o trabalho que a gente vai apresentar. É isso que eu queria esclarecer, principalmente com relação a cursos síncronos, assíncronos, ou simplesmente vender uma apostila e dizer que é do repertório e dizer que aquilo ali é o curso. Não, vai ter regras específicas sobre isso. É isso que eu queria esclarecer. Muito bem, Tarsila, já Andréia. vou te passar a palavra aqui. Eu não consigo levantar a mão aqui, porque como eu Tá abri a bom. sala, eu não consigo. Mas, assim, só pegando esse gancho aqui, é muito importante não só o facilitador entender esse currículo mínimo, né? E que a diferença entre indicar floral e ser terapeuta floral, eu vejo muito aqui esse espaço da gente discutir, né? O quanto é importante a diferença entre indicar floral e fazer um processo terapêutico com, com os florais. E uma coisa que a gente tem que mudar e que a Andrea trouxe aqui sobre essa questão dos cursos gravados, eu sou uma pessoa que ofereço o curso gravado. E em todos os meus cursos gravados, eu ofereço as mentorias ao vivo. Para mim é uma prática. E é uma briga das pessoas virem para a mentoria ao vivo. Por quê? Porque se criou a ideia do depois eu assisto, depois eu vejo. Só que a gente está formando terapeutas. A gente está formando pessoas que estão ali diante de outras. Então, assim, é nosso compromisso, sim, eu entendo isso como facilitadores, né, facilitadoras, fazer, ter essa voz da importância. Um curso gravado, um curso online, ele diminui distância, ele facilita, mas ele não substitui o contato. Olha o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente fez questão de poder estar aqui, todo mundo ao vivo, transmitir, para abrir esse espaço de discussão, porque é assim que se formam pessoas. Né? É uma mão dupla, ela tem que ter essa troca. Desculpa, Tarsila, eu te pulei aqui à frente. Não, a gente está somando ideias e eu também corroboro com essas ideias todas, né? Celinha já falou, Filhas de Gaia tem essa pegada da formação do terapeuta desde sempre, é uma característica. A gente também tem curso de formação online que também tem isso, tem aulas gravadas, mas tem todas as interações, tem todo o acompanhamento, tem todas as supervisões. As supervisões são riquíssimas. A gente, né, tem uma dinâmica de trazer todos os alunos e cada um vai trazer o seu caso e eu falo um por um e a gente faz supervisão antes da pessoa dar a devolutiva da fórmula, entre cada um dos atendimentos e faz todo o processo terapêutico, porque muitas pessoas entram para terapia floral, e já que a gente está discutindo essa questão da formação, né, para entender de repertório, mas entendem muito pouco do ser humano, entendem muito pouco, muitas vezes, da filosofia do processo básico da terapia floral, do despertar virtudes, qual é os nossos limites de atuação, o que é realmente que nos cabe fazer, o que não nos cabe fazer, o que nos cabe fazer parceria com outros profissionais e encaminhar, o que cabe dizer isso sim e isso não. E eu acho que aqui tem muitas etapas que precisam ser discutidas e colocadas num curso de formação, né? Porque tem toda a questão do embasamento, tem toda a questão da alopatização do floral, então eu uso um floral para aquilo ou para aquilo outro, e a gente sabe que não é isso, não é essa a proposta do floral. Né? Tem toda a questão ética mesmo do processo de atendimento, e tem, gente, coisas básicas, como montar uma fórmula floral sem ser descabida, com base, estrutura e foco, numa flor para isso, outra flor para o oposto, outra flor para não sei o que lá, sem nexo do que se faz, sem saber avaliar a devolutiva e a resposta disso, e muito pior, sem saber acompanhar o processo dessa pessoa vamos dizer assim, respeito e lógica clínica, para não atrapalhar outras coisas. Qual é o momento da pessoa? É o momento em que eu posso mexer num trauma de 30 anos atrás? Não é. Ela tem estrutura de personalidade para isso? Não tem. O campo dela está aberto? Não está. Então, o processo de formação do terapeuta
muito maior e mais amplo do que um recorte, né, de uma coxa de recortes que eu vou aprendendo muitas essências e vou experimentando. Cada terapeuta floral vai fazendo dos seus pacientes muitas vezes um experimento por não saber fazer esse link. Então, sim, acho super válido a gente estar aqui discutindo, e aí essa primeira aprovação da PL nos trouxe essa possibilidade para a gente estar afinando isso e continuando a nossa luta, né, já antiga, de redação, de propostas, para que a gente caminhe mais e mais nesse, né, nesse processo e também nos limites, gente, porque pouco é falado dos limites. Como qualquer profissão, a gente tem limites quando a gente encosta em outra, né? E a gente É precisa ter verdade, isso muito claro. é verdade. E, Importantíssimo. Lisete, então, Lisete. pode passar? Peraí, não estava conseguindo abrir. Na verdade, eu ia falar alguma coisa que a Tarsila já falou, né? Que no processo de formação, a necessidade, né, da supervisão, né? É absolutamente necessária a supervisão aos, aos alunos, né? A gente na Rio Flor tem um curso e tem uns meses que tem que fazer atendimento e apresentar os resultados e tem supervisão durante todo o tempo. Mas, além disso, tem também a exigência, e eu acho que essa deve ser uma exigência, do aluno estar em terapia. Por quê? Porque como é que ele vai entender o que acontece com o outro se ele não se submete a esse próprio trabalho, né? Talvez faça até terapia, mas a terapia floral tem uma característica especial, porque aí tem todo o entendimento do que aquele floral está fazendo, como está atuando ali naquele seu momento. Então, eu acho que são questões que têm que estar realmente na formação, né? E no mais, a Tarsila foi muito clara, né? E eu acho, concordo plenamente com o que ela colocou aí. Era Também isso. concordo, Lisete. A gente começa o curso aqui justamente fazendo uma proposta, chama Jardineiro de Almas. A gente começa com a pessoa vivenciando e a gente tem uma proposta de um fim de semana vivencial para a pessoa vir na natureza e, de fato, entrar em contato com aquela flor e fazer um processo de cura dela. Ela escolhe um tema, né, para esse caminho e ela inicia naquele final de semana na experiência de uma imersão, sai dali com uma proposta terapêutica do processo dela, tomando as essências florais, e aí ela começa o curso. É bem interessante, porque é isso, né, gente? Como que a gente vai falar de uma terapia que não foca em problemas, que foca em virtudes, que foca em conexão com a natureza, sem a pessoa ter ideia do que isso significa? Né? Não precisa ser 360 horas nesse processo, mas a pessoa precisa se sensibilizar, né? E depois tem toda a questão ética e profissional, porque tem muita coisa para ser ensinada. Tem o embasamento científico, tem o filosófico, né? Tem os repertórios. Então, assim, 360 horas nem é muito, se a gente for olhar para tudo que deveria caber, muito, de né? fato. Nem é muito. Quando a gente pensa, meu Deus, 360 horas. Mas você vai estudar o histórico, os fundamentos, vai lá, vai ter a vivência, a assinatura da natureza. Aí vai, vivencia, discute, aprende a fazer entrevista, interpretar os dados. Já foi os 360 horas. Já ficou, né, gente? Então, o pessoal ficou meio em pânico quando falou 360 horas. Como assim? Eu vou ter que comprovar isso? Já surtaram. Falo, gente, mas se você está estudando para aquilo ser a sua profissão, né? Então, assim, isso é pouco. Porque a gente quer um outro sistema, perceber como aquele pesquisador, né, elaborou aquele conteúdo, a sua pesquisa, e experimentar os resultados,
outras formas de avaliação, de entendimento. Aí vai, né, gente? É um estudo para a vida inteira. Rogéria, Vou querida. deixar a Rogéria falar e depois eu vou te passar uma questão que está rolando aqui no chat, que eu acho que é bem importante de esclarecer, tá, Célia? Assim, eu queria reforçar sobre o PL, naquilo que a Celinha colocou. Quando se pensou no projeto de lei para a profissão de terapeuta floral, o que foi nosso objetivo, tá? Principal foi dar toda aquela estrutura que a Célia já comentou ali, como uma profissão realmente, né, a ser regulamentada, tendo em vista tudo que já estava rolando, né, no nosso campo de terapia floral e, assim, um vislumbre de futuro também. Só que sem esquecer o passado. O que se colocou, então? Quem vai ser o terapeuta floral reconhecido? É aquele que, primeiro, faz um curso de graduação em terapia floral, sim. Ou, um segundo, aquele que já tem um curso superior e faz uma pós-graduação em terapia floral. Em terapia floral. Colocamos isso com clareza. E, terceiro, aquele que, ao longo da sua vida, né, teve os cursos livres. Então, isso é uma dúvida que o pessoal estava tendo. Então eu vou ter que fazer um curso de graduação, mas e os meus eu vou perder? Não, gente, tudo está previsto no PL. Tá? Agora, como vai ser feito isso depois? Como vai haver comprovação? Que além disso também tem o terapeuta prático, que é o último, né? Que ele vai comprovar tantos anos de exercício, 5 anos, né, de exercício. Então, a gente pensou em toda essa composição. E o importante disso é que em cada uma das categorias, tá, ninguém vai perder nada. Ninguém vai perder nada. Nós estamos vislumbrando o futuro do terapeuta floral, sem esquecer aqueles que já passaram pelos cursos livres, que já têm no seu currículo essa base curricular, e tudo que foi falado, e a representação que a gente teve das gurias agora, né, no Congripix, tudo isso a gente já vem falando há muito tempo, pensando com seriedade em relação a todo o conteúdo que é necessário. Então, é só para deixar claro que tem muita gente perguntando e falando e vai perder e tal, alguma coisa. Não. E outro detalhe importante que é bom reforçar é o seguinte: passamos nessa comissão de saúde, como disse a Célia, tá? E temos uma grande caminhada pela frente ainda, muito grande. Só que depois que for aprovado tudo isso que ela falou, toda a caminhada, que tiver aprovação presidencial, que tivermos nosso CBO próprio, que tivermos o reconhecimento da profissão, aí vai haver a regulamentação. Os detalhes são feitos depois, gente. Qualquer profissão é assim. A gente deu os parâmetros mínimos permitidos pela Comissão Legislativa. Tem isso, porque eles revisam tudo. Muita coisa que nós colocamos na época, 2018, que hoje já tem que ser revisado mesmo, né? Muita coisa mudou, mas muita coisa que se colocou lá foi retirado pela Comissão Legislativa. O PL tem o que foi possível em 2018. Maravilhoso que hoje possamos também promover uma evolução, né? E olha, essa mexida que deu aí, essa sacudida,
nas flores aí foi maravilhosa, porque aí permite que as pessoas entrem, saibam o que está acontecendo, se informem e ingressem em alguma associação, ingressem no Conaflor, participem dos cursos sérios, né? Tudo isso eu estou deixando aqui um esclarecimento para que ninguém fique com medo de perder nada. Todos nós vamos ganhar. Célia, Vou baixar minha mão. andou nos grupos de WhatsApp, né? Aquele projeto de lei de psicólogos, psiquiatras restringindo a esse. Eu acho que é interessante, o pessoal está questionando bastante aqui no chat. Eu acho que é Já foi interessante retirado. só Ele foi esclarecer isso, retirado. né? Que já foi retirado e que ele não está mais em votação, tá, gente? A gente não corre nenhum risco nesse sentido. Outra coisa que eu vejo, assim, que aparece Nesse momento. Foi retirado, isso que eu ia falar, nesse momento. Porque esse nesse momento. projeto já foi apresentado, retirado. Isso é igual ao ato médico. É uma reserva de mercado. Porque assim existe uma resistência tanto do Conselho de Medicina quanto do Conselho de Psicologia em acolher as práticas integrativas, né? Então existe um grupo que é muito conservador e resistente. E aí, em vez de se abrir, né, e acolher, eles querem restringir que só eles podem fazer acompanhamento terapêutico. Bem, nem Freud, nem Jung preparavam só médicos, né, para atuar como psicoterapeutas e psicanalistas. Então, mas assim, a votação foi retirada porque não todo mundo discordou, e aí voltamos a estaca zero, que não impede que daqui a pouco se apresente de novo e nós vamos votar de novo contra. É a vida. Tá. Outra dúvida aqui, discussão sobre as graduações de naturologia e naturopatia poderem entrar dentro da regulamentação. As pessoas estão questionando bastante esse aspecto. Isso aí é um penduricalho que foi colocado no. Exatamente. Tem um termo, né, que foi. Tem um termo, como é que é? Tem um termo jurídico que eles usam quando alguma coisa assim é pendurada, né? Porque não tem nada contra sobre esses dois cursos. É um adendo, né? Mas a gente chama. Tem um termo meio jocoso que é colocado, né? Que foi assim, pendurar alguma coisa ali na corda, né? Esse adendo é uma das... Tem dois pontos importantes que a gente vai propor de adequação da redação. Primeiro é retirar esse adendo. Por quê? Porque não é porque você tem o curso de naturologia com um módulo de terapia floral, muitas vezes só de 40 horas, como eu já vi, ou 60 horas, que você sai terapeuta floral. Não é. A não ser que eles incluísse 360 horas, né, dentro do seu curso de formação. Ou se a matriz curricular do curso de naturologia atendesse a matriz curricular da formação do terapeuta floral. Se não for dessa forma, não é o fato da pessoa ter um curso de naturologia ou naturopatia que ela automaticamente seria capacitado para atuar como terapeuta floral. Então, esse é um ponto que a gente vai sugerir uma mudança, tá? Porque eu até entendo que esses dois cursos vêm tentando ter uma atuação em várias áreas das práticas integrativas, mas eu
na minha opinião e de outras pessoas que fazem parte acompanham o processo, não caberia. Então, caberia apenas a pessoa que fez o curso de graduação em terapia floral. Então, essa é uma sugestão que a gente vai fazer na comissão de trabalho. E a outra coisa que é uma atualização dentro da redação, que é incluir essências florais e demais essências de campos de consciência. Porque de 2018 para cá, isso já está muito bem delimitado e eu acho que é a redação, é o mínimo em termos de redação aceitável, né? Porque mesmo na nossa definição do Conaflor, né, das associações hoje definindo o que é essência floral e como atua o terapeuta floral, o termo essência floral ele é genérico, nem o Dr. Bá preparou essência só de flores, né? Mas na época dele não tinha esse olhar, é um avanço, é um progresso, né? Então a gente gostaria que incluísse o termo fundamentada no uso de essências florais e demais essências de campos de consciência. Não retirar o essências florais, porque é o termo mais conhecido e divulgado, é genérico, né? Inclusive é terapia floral, né? Ficou esse nome, né? Então não retira, mas completa, né? Para ter um ajuste. Esse é uma outra solicitação que a gente pensa em fazer na redação para o próximo relator que venha, né, a assumir o PL na comissão de trabalho. Até é legal porque comissão de trabalho a gente definir essa questão da graduação, que é trabalho, definir de fato quem é o profissional. Eu acho que inclusive cabe bem essa observação. E depois definir a questão do produto, que são regulamentações diferentes, né? Eu até gostaria, a Tarsila explicou isso tão bem, que ela falasse a diferença da regulamentação da profissão e a regulamentação do produto, porque muitas pessoas perguntam, mas eu não vou poder mais comprar o floral pronto? E se tiver o floral lá na farmácia homeopática, que tem lá já a fórmula, um rescue, uma essência emergencial desse ou daquele sistema, um poder pessoal, eu não vou poder mais? Então, uma coisa é o produto, a outra coisa é a profissão. Tarsila, por favor, nos esclareça para acalmar os ânimos. Então, Fala, antes da Lourdes. Tarsila vai dizer que eu estou pegando no pé dela, não é verdade. Mas antes da Tarsila responder, eu acho que eu já vou trazer aqui uma questão aqui do chat, Tarsila, porque eu acho que ela vai estar junto aqui, né? Que a pergunta é, por que retiraram a preparação, no caso, a manipulação das essências florais da atribuição do terapeuta floral? Na verdade, isso não foi retirado lá no PL, né? A preparação, a manipulação dentro ali do contexto da consulta, ela segue normal. Mas aí, Tarsila, quando tu for fazer a tua fala, já reforça aqui para nós, por favor. Porque, deixa eu só falar uma coisinha, Sim. O PL, gente, um projeto de lei, ele tem que ser enxuto. Ele não pode ter 100 páginas. Então, ele é o mais enxuto possível. Depois a gente coloca alguns adendos, delimitando melhor, clareando, definindo a lei, né? Então, vão ter alguns adendos, mas ele não pode fazer um projeto de lei que tem tudo. Então, ele é o mais enxuto possível. Só que esse tema nem foi falado, tá? Desculpa, Tarsila, pode falar. E eu acho que é um tema, Celinha, que é muito delicado para ser falado na PL, porque ele envolve justamente duas frentes, assim como a sua pergunta,
né? E aí, quando a gente fala de duas frentes, a gente não está falando só da regulamentação da profissão, que é esse PL, que é a luta da Funafora há muito tempo, né? Que é a luta por esses projetos de lei que é para regulamentar a profissão do terapeuta floral. Vamos deixar isso bem claro, tá? Essa PL que está acontecendo, como a Rogéria explicou muito bem agora há pouco, a gente vem lutando por muito tempo, fazendo esse desenho, se adequando ao que é possível dentro da lei, para conseguir regulamentar a profissão de terapeuta floral. Ok. Regulamentar o produto essência floral é uma outra história, né? Porque aí eu estou falando de regulamentação de produto. Quando eu falo de manipulação em algum lugar, eu ainda estou adentrando um terceiro lugar, que é a regulamentação do espaço de manipulação. Então, a gente Já é está entrando outro, para um né? grau de complexidade maior. Então, peraí, vamos separar as coisas, tá, gente? Não dá para, na PL, eles regulamentarem se o profissional que vai ser o terapeuta autorizado vai poder ou não vai poder. Isso não vai caber dentro da PL. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, assim, o que cabe a gente ter muita clareza? Primeiro, essa diferenciação. É o produto do que é terapeuta, ok? Aí, respondendo a Celinha, eu vou poder comprar as essências florais que eu compro na farmácia? Gravem uma coisa: essência floral é um produto de venda livre. Ok? Essência floral é um produto de venda livre. Significa que a venda dele não requer necessariamente uma prescrição específica. Eu posso comprar um floral para mim? Eu posso. Posso chegar lá na farmácia e comprar o floral que eu quiser para mim. Ah, mas eu quero passar um floral para Celinha. E aí eu vou montar uma fórmula, uma prescrição de floral específica para essa linha. Que aí eu vou trabalhar toda essa estrutura, o que que é base, o que que é o momento, quais são as virtudes que precisa, a estruturação de personalidade que precisa, o foco dessa fórmula, para um processo terapêutico que tem etapas, nananana. Aí sim eu preciso ser um terapeuta floral legalizado. Entendem isso? Vou fazer uma analogia, como eu falei da outra vez. Eu posso chegar na farmácia e comprar vitamina C? Eu posso. Agora, eu sou farmacêutica clínica que trabalha com ortomolecular. Eu trabalho com formulações de vitaminas, minerais, nutracêuticos e tal. Aí é muito diferente. Eu prescrever uma fórmula específica para alguém, para, de acordo com que eu analisei nos exames, nas condições de saúde ou de patologia dela, o que ela está precisando para regularizar o terreno biológico dela, e aí eu vou fazer uma prescrição. Para fazer essa prescrição, eu preciso ser uma profissional habilitada. Entendem isso? Então, são coisas diferentes. Isso tem que estar Bem muito diferente, né? claro. Exato. Bem Então, diferente. esse é Perfeito. o outro ponto que você colocou, Lu, que assim, vai poder, não vai poder, a gente está muito longe de responder isso, tá? Porque aqui tem regulamentação de produto e do lugar. Porque não adianta eu poder fazer o produto se aquele lugar onde eu estou fazendo não pode. Então, entendem? Tem mais questões envolvidas, ok? Tem que ver que é uma coisa que a gente só, antes de usar, deixa eu só colocar isso. Dentro do manual, né, o manual de prático, né, do terapeuta floral, que foi feito com toda uma orientação de uma forma muito cuidadosa, a gente fala sobre essa questão do ambiente. Porque para você preparar um floral, por exemplo, eu vou preparar na minha casa para mim, né? Mesmo assim, é importante que eu siga as orientações. Mas se a gente viveu isso agora nas emergências climáticas, né? Eu vou preparar para usar numa pessoa, com uma pessoa no abrigo dos animais, nos ambientes. E existe a questão sanitária.
O manual do Conaflor foi elaborado levando em consideração tudo isso, né? Porque eu posso preparar alguma coisa, a pessoa vai tomar, teve uma dor de barriga, foi do floral, né? Teve uma coceira, com certeza foi do floral, que é aquele produto novo, desconhecido, né? Então tem uma orientação sanitária. Mesmo para trabalhar no consultório, tem que ter um espaço, tem toda uma orientação manual. Se eu vou trabalhar numa ONG, se eu vou trabalhar num abrigo, né? Tudo tem que ser muito bem cuidado, tá? Tá baixo meu microfone? É isso mesmo. E aí, assim, uma coisa bem legal é que a gente já pensou lá atrás em colocar tudo isso no processo de autorregulamentação do terapeuta floral como já uma capacitação dele. Porque aí, dentro dos processos legais que vão permitindo, né, que a gente vá fazendo essas coisas, que aquele lugar tenha uma licença para fazer isso e tudo mais, a gente está habilitado a fazer. Mas entendam que são processos diferentes para que se autorize ou não. O que a gente faz e vai continuar fazendo é levantando a gente poder, né, estar capacitado para fazê-lo, ok? Queria complementar aí também a Celinha e a Tarsila, com a seguinte colocação, porque muitas pessoas vão nos ouvir, né? Então, assim, lembrar que nós estamos falando do CONAFLOR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Profissão, da terapia floral, né? Então, da terapia floral e da profissão do terapeuta floral também, né? É bem abrangente. Então, nós, como Conaflor, a gente pensou em tudo isso que a Tarsila e a Celinha falaram. Nós já viemos pensando nisso há muito tempo e a gente tem essa preocupação e o nosso manual, ele evolui constantemente, ele não está parado no tempo e ele é um manual bem completo e a gente toma esse cuidado sempre. Agora, a nossa colocação é para todos os terapeutas florais associados. Gente, associe-se ao Conaflor, né? Nós temos que ter mais pessoas associadas ao Conaflor, para que possam usufruir de todo esse conhecimento, de toda essa orientação que a gente passa nas nossas reuniões, nos nossos eventos, nos nossos encontros, na nossa mídia, tá? Então, é bem isso aí, é só complementando para que fique claro para as pessoas. Somos um conselho de autorregulamentação e bem estruturado. Até, quem sabe, no futuro sermos o conselho maior, né? Quem sabe, regulamentado. Não sabemos. Ou não. Jussara. Rogério, eu sei que esteve na linha de frente também com outras companheiras na questão do Congresso Nacional. Eu vejo muitas pessoas falando, especialmente aqui no grupo da Arte Flor, no Rio Grande do Sul, as suas dúvidas em relação à tramitação, e são justas. Por quê? Porque é uma tramitação difícil, é uma tramitação demorada. Para quem conhece aquela casa, eu já estive lá, fui secretária da CCJ, é muito complicado. Então, assim, nós passamos por uma comissão temática, porque terapia floral trabalha com saúde pública. E esse dia 6 de maio, que a Célia abriu dizendo que foi um dia extremamente favorável para a terapia floral, certamente foi. Foi o dia que nós passamos por uma comissão temática onde as coisas são mais difíceis. Não me surpreende que tenha ficado lá naquela comissão por 8 anos, mas eu fui ver o histórico e eu entendi que teve eleição no meio, teve arquivamento e desarquivamento dessa matéria, como é normal e natural a cada final de uma legislatura e início de uma outra. Então, todos esses passos, eles contaram para que ao final desses 8 anos
enfim, no dia glorioso de 6 de maio, nós tivéssemos essa matéria aprovada. Mas são justas os questionamentos das colegas, porque é uma tramitação difícil. Inclusive agora, na Comissão do Trabalho, e eu acho que foi Célia, ou você, Rogéria, que manifestou de que ali sim vai ser discutido o perfil profissional. Lá é o ambiente dessa casa para que se trace toda essa formação, o que se retire, que se coloque, que, enfim, essa comissão que está na linha de frente esteja lá debatendo essa questão. A saúde, a questão temática foi: vamos trabalhar com uma área da saúde pública. E isso foi muito bem colocado e enxugado nesse PL. Um projeto de lei, ele não se trata de uma teoria nem de uma tese, ele é focal. E como focal, ele está muito bem categorizado. Agora, a partir da sua aprovação, que nós assim desejamos, na Comissão do Trabalho e depois na CCJ, para ver se não há nenhum impedimento na nossa Constituição que leve essa matéria ao trâmite final, aí sim virão os adendos. Uma lei amadurece de acordo com a sociedade e o amadurecimento dela. Não é à toa que tantos e tantas, Rogéria, estiveram ao longo desses anos todos nessa linha de frente, e eu me refiro muito a Rogéria, porque ela é aqui do Sul, eu não sei onde é que a Rogéria está vivendo hoje, e eu admiro muito o trabalho dela nessa linha parlamentar, que por acaso eu conheço. E é dificílima. Parabéns a você e a todas que estiveram nesse trabalho de linha de frente. Mas vamos sossegar. A Célia muito nos acalma e diz: olha, a ansiedade, vamos guardar um pouquinho no bolso, vamos deixar um pouquinho de lado, porque é assim mesmo, gente. Está correto, está justo. Parabéns. E contamos contigo, com certeza, né, para essa continuada agora da caminhada aí. Outra dúvida que surgiu aqui é sobre, agora, dentro aqui dessa fala da Rogéria, né, é sobre quem vai estar à frente, né, porque ali na PL fala do Ministério da Saúde, e isso está sendo questionado aqui no chat, sobre se os médicos, né, a medicina não vai se apropriar novamente dessa. Acho que seria interessante responder essa questão. Responde, Celinha. Celinho, ou alguém, Não. a Ele Jussara. está ligado à saúde porque, inclusive, como colocado no parecer da Organização Mundial de Saúde, né, a terapia floral, ela está dentro da promoção de saúde, bem-estar, né, qualidade de vida. Quem cuida desse cuidado, né, desse tipo de atenção para a população é o Ministério da Saúde. E nós estamos dentro, né, das práticas integrativas. Agora, isso não quer dizer, assim como as outras profissões, que os médicos vão querer tomar conta, né? No momento, eles proíbem os seus profissionais de atuarem com terapia floral, né? Existe uma questão aí. Então, eu acho que não cabe esse risco. Eu queria destacar aqui a fala, que é inclusive no inciso 4, no artigo 1º, que fala que os profissionais que são profissionais habilitados com cursos livres, que eles são habilitados para atuar na prática autônoma, tá? Nas modalidades não clínicas e não hospitalares. Isso é bem importante, já vieram 10 milhões de dúvidas sobre isso. Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa, nós podemos ser enquadrados lá no nosso CNAE, né? E é como terapeuta holístico que envolve o terapeuta floral. Nós podemos tirar um MEI. Então, você pode, eu formada, embora não tenha uma graduação na área da saúde, eu posso atuar como terapeuta floral e abrir o meu consultório como terapeuta floral. Agora,
provavelmente, a restrição que ele coloca é que você não vai vai ser contratado para atuar no hospital, né, se você não tem uma formação na área da saúde. A terapia floral ficou no campo do bem-estar, né, promoção de bem-estar e qualidade de vida. A pessoa que não tem graduação na saúde, na área da saúde. Tá? Então, eu sou um profissional liberal, vou poder ter lá o meu consultório, mas eu não vou estar contratado. Se o SUS for contratar um terapeuta floral, ele vai ter que ser graduado na área da saúde. Mas eu posso atuar como um profissional autorizado para acolher, né, ter o meu consultório, atendendo essas diretrizes aqui sobre a minha formação. Tá? Isso aqui é não clínica e não hospitalar, porque eu não vou poder estar ali na saúde clinicando. Agora, eu posso estar numa academia da saúde, junto com por exemplo, um educador físico, a área da educação também dá. Como um educador físico, num espaço de bem-estar, posso. Posso atuar junto à comunidade escolar? Posso. Né? Então, eu posso estar em muitos espaços. Agora, dentro de um hospital, eu tenho que ter formação na área da saúde. Dentro de um PSF, eu vou ter que ter formação na área da saúde, né? Então, assim, eu achei muito legal isso, porque a gente poderia ser excluído, né, totalmente, a pessoa que não tivesse essa formação na saúde, não poder exercer a profissão. Não, nós podemos. Eu posso ter o meu consultório como terapeuta floral. Só que a minha formação me autoriza a ser promotor de bem-estar e melhoria da qualidade de vida. Então, ainda assim, garantimos esse espaço, né? E posso dar aula. Essa é uma outra coisa importante. Eu posso ser um professor de florais, me qualificar para atuar como um facilitador, ou continuando como autorizado por um sistema, ou se eu tenho as minhas 360 horas devidamente qualificados, eu posso dar curso de floral. Não tem nada que me impeça, se eu for um profissional pleno, tá? Eu poderia ser um multiplicador. Porque, inclusive, hoje, a gente com essa pulverização do ensino, como foi falado aqui, né? Você tem pessoas que nem têm a formação básica e que dão curso de florais. Em institutos e em entidades, né, que dão cursos online gravados, que não tem o nome do professor. Não tem o nome do professor. Mas quem é que deu esse curso? Quem é o responsável pelo curso? Não. É uma gravação e você nem sabe se a pessoa é um profissional qualificado. A gente já recebeu, tá? Na associação, uma pessoa que o certificado era dado por uma pessoa, um terapeuta, que a gente não encontrou. A gente pediu o currículo dessa pessoa, essa pessoa fez, há 10 mil anos atrás, 40 horas do básico, não tinha nenhum outro curso, Lisete está dizendo ali que sim, que nós vimos isso junto. Ela não tinha nenhuma formação e ela dava aula de floral, tá? Então, nós avisamos que a pessoa teria que o professor se qualificar ou mostrar que ele tinha alguma qualificação, ou a pessoa ter um mínimo, né? Fazer um outro curso, de fato, com um profissional qualificado. Mas hoje foi até legal, porque a pessoa era muito boa, ela era interessada e foi fazer o curso para se qualificar. Mas hoje isso está assim, uma loucura, né, gente? É assim, como é que é? Torne-se terapeuta floral pagando menos do que uma Coca-Cola. Isso é um anúncio, tá?
Esse é um anúncio que eu vi, que eu quase caí da cadeira, mas estava lá. Aí a Coca-Cola, R$ 5,90. Então você poderia assistir aquelas aulas. Quem era o professor responsável? Não tem. Mas você compra o curso e não compra lá e pega aquele certificado e você tem a ilusão de que você se tornou um terapeuta. Então, da forma como o PL está aqui, né, nessa versão, ele inclusive resguarda, porque quantas pessoas legais, interessadas, empenhadas, né, em ser um terapeuta de qualidade são enganadas? Muitas. Aí a pessoa fica chateada, poxa, mas eu comprei o curso, eu assisti as gravações, mandei o exercício lá e ele falou, nossa, você agora é um terapeuta e não vai ter validade. Essa pessoa foi enganada, né? E a gente precisa ter esse cuidado aí. O que mais, gente? Eu não sei se mais alguém viu alguma outra pergunta aqui no chat que passou, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tem algumas pessoas perguntando como que fazem para se associar ao Conaflor, o que é necessário. Tá? Mandar um e-mail lá para o Conaflor, conaflor.floral@gmail.com, tá? Para aí que eu vou botar aqui no chat. Para aí, como é que é? Conaflor? conaflor.floral@gmail.com. Manda um e-mail e fala, eu tenho interesse. Aliás, nós estamos recebendo muitas pessoas procurando, querendo tirar dúvidas, e a gente está acolhendo com muito carinho as pessoas, né? Porque é importante nesse momento tirar as dúvidas, acalmar, né, gente? Calma, gente, vamos ter calma, ninguém precisa ficar desesperado, em pânico, meu Deus, né? Não, calma. Então as pessoas podem mandar e-mail perguntando, eu tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo, né? Gostaria de me associar. Inclusive a gente, até entendendo a dificuldade das pessoas, a gente está dando um desconto, né? Porque dentro da associação a pessoa tem o valor da anuidade, a gente está procurando fazer uma coisa muito em conta, para a pessoa se sentir acolhida, né? Vamos mandar para quem se associar o manual, né? E outras publicações, né? Para acolher o máximo possível e trazer calma para o coração das pessoas. Isso que eu queria reforçar, que nós temos o Instagram do Conaflor, e lá a gente está sempre atualizando as informações, e lá tem um link, lá no link, já tem um link para você acessar lá para saber informações e poder fazer seu cadastro. E é importante, como a Célia pontuou aí, você sendo associado ao Conaflor, ou uma das instituições ligadas ao Conaflor, a gente recebe esse manual, a gente recebe orientações, publicações, temos cursos, ficamos sabendo dos cursos, porque é importante para a gente, mesmo que eu, né, o Léo, a gente formado lá mais ou menos 20 anos atrás, a gente conhecia o Léo num dos cursos, a gente vai se reciclando, a gente vai se mantendo, né? Eu já fiz curso com a Lu, cursos maravilhosos, fiz curso com a Célia, maravilhosos. Então é importante, assim, na associação a gente fica sabendo. E fora pesquisas também, né? Quantos livros, as pesquisas a gente tem acesso para comprovar esse lindo trabalho que é realizado com a terapia floral, né? Então, assim, importante, busque informações lá no Conaflor, tem o site também do Conaflor, mas lá no Instagram, como eu digo, a gente divulga essas palestras, essas lives, a gente vai procurar fazer mais seguido. Eventualmente tem palestras, tem um assunto que está sendo importante, a gente vê que o pessoal está buscando informação, a gente proporciona lives para esclarecer. Então, se ainda ficou alguma dúvida aqui, depois, entre em contato lá pelo Instagram, pelo site ou pelo e-mail, e mande a sua dúvida para a gente poder esclarecer para vocês, que a gente está aqui para isso, né? Olha quantos pesquisadores aqui, quanta pessoa que trabalha, empenhada, a Rogéria, que eu conheço há muitos anos, né? Empenhada nisso aí, e claro, tudo vai ser detalhado, e como eu falei, lá no manual tem tudo detalhado, que a gente já vem acompanhando isso, né? E é claro que depois de ter uma legislação formada, vai ficar mais claro ainda, e principalmente vocês trazendo essas dúvidas
para a gente poder esclarecer. De repente tem alguma coisa que ainda não foi visto, mas em princípio eu estou ali nos bastidores acompanhando as meninas, e os meninos também, o quanto a gente vai pesquisando, a gente procura se inteirar, procura esclarecer, e aí, inclusive, até saiu um dos livros que o Brasil é um dos poucos, talvez, acho que só tem 2 lugares no mundo que tem um manual de ética ali, todo detalhado sobre a terapia floral, um terapeuta floral. Nós temos uma documentação maravilhosa, somos os poucos do mundo que tem isso organizado. Por isso que muitos elogiam aqui o Brasil relacionado a isso. Então, saindo a lei isso aí, nossa, nós estamos muito bem. Tá? Então, fica aí. Siga o Conaflor lá no Instagram e fique sabendo as informações por lá também. Gente, é bem importante a gente unir forças, né? Essa é uma mensagem que eu sempre gosto de deixar. Quanto mais a gente quer que dentro dos projetos de lei entrem aquilo que é importante para nós, profissionais que já temos uma experiência de vida dentro da terapia floral, mais a gente precisa de ter representantes fortes levando a nossa mensagem. Tá? E aí, o Conaflor não tem só uma história, né? Ele tem, como disse a Rogéria, né, lá atrás, uma missão, ele tem um movimento interno. Para quem entende a terapia floral, ele tem uma alma de busca, de deixar um legado que vai para além de nós que estamos aqui agora. Né, que ainda estamos na luta do processo. A ideia é que a gente deixe o legado de tudo aquilo que a gente recebeu, né? Como eu gosto de dizer, a gente dá a mão para essas pessoas lá atrás, a gente dá a mão para o processo que vem, mesmo antes do Dr. Bach, né? Que foi quem sistematizou tudo isso, mas que vem lá de trás da história da humanidade, para todos os pesquisadores, para todos os terapeutas florais que vêm cuidando das pessoas, para que elas não precisem entrar, como a gente também falou aqui, né, a serem movidas pelo medo. Então, essas PLs que ficam tentando restringir, como é que vocês falaram aí os termos políticos bonitos, restrição de área, de sei lá o quê. Por quê? Porque a gente está movido pelo medo. Aí, quanto mais eu ouço isso, mais eu vejo quanto a gente precisa unir forças e despertar as virtudes. A gente precisa ser movido pelo sonho, a gente precisa ser movido pelo amor, a gente precisa ser movido pela fraternidade. Não dá para a gente só falar, então, aqui, mas a gente está aqui porque tem um movimento político. Não, a gente está aqui porque a gente tem uma alma, um amor, uma missão de trazer esse processo de despertar virtudes para a humanidade. Sabe, isso não é um sistema, uma pessoa, um terapeuta, um projeto, né, um deputado. Não, é unir forças. Então, vocês que estão nos assistindo, pensem sim em se filiar à associação do seu estado ou diretamente ao Conaflor, porque só assim a gente vai falando a mesma língua. Fiquei quieta. Um beijo. Eu queria reforçar essa questão da união e do trabalho, né, insano que tivemos, né, para organizar, para criar uma organização lá atrás, que começou com as associações, né, lá em 2004, quer dizer, já são 22 anos, né? E associações que ficaram. Nós começamos com 5 associações, né? Hoje nós temos, acho que não sei quantas mais, mas enfim, e daí nasceu o Conaflor, né? A necessidade de estar organizados, porque a união ela se faz com uma organização, né? Senão como é que a gente se manifesta? Né? Como é que, se não tivesse o Conaflor, nós não estaríamos aí com essa lei? Né? É a luta do Conaflor, das pessoas, das associações, que vão levar essas coisas adiante. Mas não adianta só ficar 3, 4, não é? Não adianta. Não é?
As pessoas têm que estar juntas, têm que dar as mãos, vamos lá, vamos participar, né? Porque senão, aí quando chega uma hora dessas, aí todo mundo se apavora. Mas se apavora por quê? Porque está sozinho, está solto por aí, né? Agora, quem está ali, que está acompanhando, que está sendo acompanhado, que está podendo ter essas informações mais claras e mais diretamente, estão mais acolhidas, mais apoiadas. Então, é isso que a gente, quando se junta aqui, né, quando está querendo trazer essas informações todas, mas a gente quer também que as pessoas estejam juntas, que elas venham, porque, né, a força é de todas. É isso que eu queria dizer. Né? Tá. Deixa eu só. Tem umas perguntas aqui. Tem uma aqui da Valéria que diz assim, ó, se a gente saberia responder se existe alguma articulação com representantes do Bacentro no Brasil, né? Porque nem todas estão associadas ao Clonaflor. Na verdade, me corrija, Célia, se o que eu estiver falando não está correto. O Bacentre não tem absolutamente, ele não é uma associação de terapeutas, né? Ele é uma instituição com fins lucrativos, né? Nada absolutamente contra. Acho que muitos nós aqui fomos facilitadores, formamos lá, né? Então a questão só são propostas diferentes, tá, Valéria? Então, uma associação, ela não tem fins lucrativos e, como disse a Rogéria aqui, a proposta é uma autorregulamentação da profissão, tá? Outra coisa que algumas pessoas perguntaram é: quem já está numa associação estadual, ela necessariamente ela já migra para o Conaflor? Eu acho que seria interessante, Célia, falar quais são as associações estaduais que já estão ali no Conaflor, né? E eu vou olhar aqui se ficou mais alguma pergunta perdida. Vou responder, ô Rogéria. Quer falar, Rogéria? Ou eu respondo? Tá. Então, hoje as associações elas têm caráter regional, elas recebem terapeutas do Brasil inteiro. Porque como ao longo do tempo algumas, justamente como a Lisete falou, né, um trabalho imenso, trabalho voluntário, sem fins lucrativos, você manter uma associação é um grande desafio. Então, o Conaflor hoje ele está mudando, já mudou, porque o seu estatuto já mudou, né? Nós já estamos recebendo associados diretamente para entrarem direto no Conaflor, sem precisar passar pela associação regional, né? E a gente tem incentivado a criação de núcleos regionais, porque alguns lugares não conseguem montar uma associação PJ, né? Pessoa jurídica, é quase que impossível. Porque, por exemplo, uma associação, para se registrar, ela tem que ter, no mínimo, se eu não me engano, são 14, né, integrantes, né? Porque tem que ter diretoria executiva, conselho fiscal, né? Aí o conselho fiscal, aqueles diretores que são efetivos e os que são suplentes. Então você tem um grupo desse de pessoas para trabalhar voluntariamente direto, estarem disponíveis, é muito difícil, gente. É muito difícil. Então nós estamos incentivando a criação dos núcleos. O núcleo, ele não precisa ser uma pessoa jurídica, tá? Ele precisa ter os seus representantes, tá? Que vão estar ali, o responsável, o diretor presidente do núcleo, o diretor tesoureiro, mas não precisa ter o registro como pessoa jurídica. A pessoa jurídica de referência é o próprio Conaflor. Então, isso é uma facilitação da organização regional dos grupos, né? Porque aí você tinha
Ah, eu sou lá do Paraná, eu me registro na Arte Flor. Aí eu sou lá da Bahia, me registro na Rio Flor. Então, assim, a gente incentivou essa mudança para que a gente possa ter representações locais, todas vinculadas ao Conaflor, tá? Então, isso é um facilitador. Hoje nós temos a Arte Flor, a MS Flores e a Rio Flor, que agregam terapeutas do Brasil inteiro. E agora, a partir dessa mudança no estatuto, qualquer pessoa se registra diretamente no Conaflor e os associados das associações regionais, que foi falado estadual, mas elas são regionais, serão todos, já estão sendo registrados diretamente no Conaflor. Porque até então a gente fazia o cadastro só a partir de 360 horas. Aí, antes, com menos de 360 horas, eram terapeutas florais em formação. Então, o Conaflor está aceitando todos os terapeutas, mesmo com uma carga horária menor, tá? Como terapeutas florais em formação, né, para até alcançarem a categoria de terapeuta floral pleno, aonde ele cumpre pelo menos 360 horas. Ou seja, já está alinhado com o propósito, com a ideia, com a concepção do próprio projeto de lei, né? Porque é isso que a gente precisa, de terapeutas florais plenos para uma atuação ética e segura para todos, tanto para o terapeuta quanto para a população acolhida. Não só a população, mas como humana, mas os animais, todas as formas de vida, como os ambientes também, né? Porque os florais, eles estão aí para trazer equilíbrio para o planeta como um todo, né? Esse é o grande propósito, tá? Respondi a pergunta ou falei pra caramba e não respondi? Então, já vou, Rogéria, já abro aí para ti. Só assim, Célia, acho que tem uma dúvida que já foi falada aqui, Sim. mas a gente, assim, vamos 9h30, acho que a gente pode encerrar, né? Porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas, assim, acho que uma dúvida que está muito aqui no chat, que as pessoas não ficou claro, acho que elas não entenderam que, primeiro, gente, quem fez o curso e tem o seu certificado, ninguém vai ser prejudicado. A Patrícia fez um comentário ali que eu achei maravilhoso, né? Como ela disse, quem fez o curso, quem tem lá os seus certificados, ninguém vai ser prejudicado, né? Não, gente. Como não, que de vai jeito ser nenhum. somado essas 360 horas daqui para frente? A gente isso vai ficar mais claro. Acho que a Jussara, ela foi muito pertinente ali a fala dela, né? A gente vai ir construindo. A gente não tem todas as respostas agora, mas a gente vai construindo esse caminho, né? Então, Então, assim, eu acho ninguém que é prejudicado, não. E isso é porque uma eu vejo coisa assim que assim. ali no chat tem uma preocupação muito grande se vão ser somadas essas horas de Sim, certificado, sempre, né, já para são chegar a 360. somadas. Então, já são somadas e continuarão a ser somadas. A única coisa que a gente vai destacar é assim, gente, repertório é super legal, mas ser terapeuta floral não é só conhecer repertório. Todo mundo adora mais uma flor, mais uma essência, mais uma fórmula. Todo mundo fica enlouquecido. Ai, tem mais essa, que linda, maravilhosa, tá? Então, mas não é só repertório. Então, quando você for fazer um curso, também escolha cursos que contribuem para a sua formação como terapeuta e não apenas repertórios. Como eu falei, muitos pesquisadores, co-criadores, né, e representantes e distribuidores de florais têm se empenhado já com isso, né? Então, por exemplo, o curso da Rita era 40 horas, depois passou para 60 horas, depois teve a parte de prática clínica, a Lisete está aqui,
foi uma das pessoas que trouxe, né, a questão da prática clínica, né? Então, por quê? Porque precisamos acrescentar, né? A Essências Florais traz N cursos maravilhosos para implementar. Filhas de Gaia já tem essa pegada, a Amazônia já tem essa pegada, Florais de Minas já tem essa pegada, para você enriquecer, né, a sua sabedoria na área, a sua formação, que aí nós vamos somar. Vamos somar. Agora, vamos pensar enquanto profissionais que eu posso agregar saberes e trazer elementos mais para a minha formação, além dos repertórios, né? Então, como é que é a prática clínica? O que é prática clínica? Curso de prática, o que é prática clínica? Saber fazer uma entrevista, olhar para o seu cliente, entender os sinais, saber aprofundar os conteúdos, né? Saber interpretar os dados, saber fazer um acompanhamento floral, porque eu só repertório, eu não vou ter muito material para poder saber acompanhar essa pessoa. Ela tem uma gravação, a Tarsila falou muito sobre isso, ela traz um conteúdo. A pessoa vai ter alta do tratamento de florais? Ou ela vai ter que tomar floral para a vida inteira, senão ela vai ficar desequilibrada e surtada? Eu preciso entender isso daí, né, esse processo. Então, para isso, eu tenho que estudar. Então, eu vou somar os meus certificados? Sim. Agora, você que quer ser um profissional de qualidade, aprofunde os seus estudos para você poder crescer, né, e atender à matriz curricular. Para que existe uma matriz curricular? É para dizer para você, esse assunto é importante, esse daqui também. Que tal estudar um pouquinho dessa parte filosófica, né? Aquele livrinho do bar, né, aquele basiquinho, o cara fala tanta coisa, ele mergulha na filosofia, ele mergulha no estudo das leis universais, ele fala tão pouco, tão poucas palavras e tanta sabedoria, ele já aponta para a gente o que a gente tem que estudar. Então é só seguir o basinho. Ele é Mas, muito Penselho, fofinho. eu acho que para além disso, é o quanto que o profissional se capacita. Quanto mais você vai entendendo e compreendendo como fazer um processo de terapia floral, porque a gente não está falando de psicoterapia, né? Hoje em dia tem inúmeras formas de terapia. Uma O que é a mistura, terapia né? floral? O que que ela propõe? Qual que é o objetivo? A partir do quê? O que que a gente analisa? O que que a gente não analisa? O que que a gente analisa para encaminhar? O que a gente não pode mexer quando o paciente tem outras coisas de base? Nós estamos mexendo com pessoas, né? A gente faz um trabalho lindo que cabe para todas as pessoas, só que cada pessoa é uma. Como já disse o Dr. Bá, a gente cuida do indivíduo. E se a gente não sabe avaliar, perceber, medir, ter parâmetros para saber aonde eu posso, onde eu não posso mexer, ou como eu avalio essa pessoa, que adianta eu saber de repertório? Fala para mim. A pessoa tem ansiedade e depressão. Vou dar um foral para ansiedade para ver. Eu vou aumentar a energia dela, eu vou diminuir. Eu diminuo a energia da ansiedade, eu aumento a energia. Pronto, já não sei fazer. Que adianta eu saber 200 forais? Não adianta nada. Quem é essa pessoa? A gente fala, porque né, tá acostumado a lidar com aluno, e você vê cada salada. Fora, né, gente, que às vezes as pessoas dão, como é que é, os 38 forais de bar numa fórmula só, porque eu não sei escolher. Mas Não eu é? já vi isso, tá? Eu também já Eu vi, já por isso vi que eu isso. estou Uma dizendo. Então, pessoa que assim, indicava assim, cada um faz o seu trabalho, aí indicava os 38, mais o resto e dava. né? Eu Então, já assim, vi, eu já vi.
Tá bom. É muito sério isso. Se a gente quer ser reconhecido como um profissional, a gente precisa buscar um curso, não importa exatamente as horas, importa que a gente seja capacitado e respeitado pelo resultado que tem. E o resultado que você tem enquanto terapeuta floral depende da sua expertise de ser capaz de perceber o outro, de saber o momento de fazer cada coisa, porque não é porque a pessoa precisa de um floral que ela está no momento de receber aquele floral. Existe todo um processo que precisa ser muito bem compreendido para que a gente atue. Né? Saiba quais as ferramentas que cabem dentro da atuação do terapeuta floral, aquilo que não cabe, gente, porque tem um terapeuta floral que é só terapeuta floral e tem os profissionais outros de saúde que atuam com florais. Como é que eu misturo isso? Dentro da minha prática profissional com os florais. Tem tantas coisas para serem aprendidas e respeitadas, né? Como qualquer boa formação na área da saúde, É ok? Eu vou verdade. ficar quietinha, É tá bom, verdade. gente? Eu falo que eu vou. Rogéria, por favor. Agora, sim? Sim. Ótimo. Então, assim, já que estamos, né, fazendo um fechamento, eu acho que uma das questões que foi levantada ali não ficou bem clara, quem vai estar à frente desse processo, né? Então, gente, nós não temos um lobby, como muitas profissões têm, lobbies de conselhos que investem milhões, que investem muito dinheiro para eleger representantes lá no Congresso. Deputados são eleitos das diversas profissões. Nós não temos isso. Nós temos pessoas apaixonadas pela terapia floral, que entendem a importância, a missão que tem a terapia floral para a humanidade. Então, somos nós, sim, mas é cada um de vocês também. Cada uma das pessoas que estão associadas vão colocar sua energia para que a gente possa chegar onde a gente precisa estar. Nós temos dentro do Conaflor, né, e dentro das associações, uma frase que se repete bastante, que é: sozinhas nós somos flores, mas juntos nós somos um grande, maravilhoso jardim. Então, sim, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Vamos continuar juntos, vamos fazer o nosso jardim acontecer e permitir que essas flores cheguem a quem precisa. Beijo no coração. Acho que a Jussara queria falar, Jussara. Sim, é só para reforçar o que disse a Rogéria. Se nós não temos lobby, gente, anotem isso. Eu tenho perguntado inúmeras vezes para a Rejane, é hora de ter. É hora de que, se alguém conhece os deputados da Comissão do Trabalho na Câmara, que liguem para os deputados dos seus estados, pedindo pela tramitação, em primeiro lugar, pela designação de um relator. Eu sei que houve mudança na presidência dessa comissão, mas o que os setores, especialmente de saúde, investem em lobby é uma coisa inacreditável. Nós temos o amor pela terapia floral. Então, vamos investir esse amor em contatos sinceros com esses representantes dos estados, para que eles possam designar com uma certa urgência, mas se não for assim, não farão, com uma certa urgência esse relator, e que seja um relator afinado com as características desse projeto.
Isso é fundamental para que ele vença essa etapa e passe a seguinte. E só aproveitando a palavra, né? Aproveitando rapidamente, porque eu sei que esse não é um foco, mas para trazer uma boa notícia. As notícias boas e bem-vindas na área da terapia floral, elas estão proliferando. Existe uma norma chamada norma NR1, todos já devem ter ouvido falar, que é saúde psicoemocional no trabalho, e essa norma determina que sejam feitas ações psicossociais nas empresas. Eu fiz um curso em São Paulo e eu voltei para o Rio Grande do Sul e estou levando protocolos de terapia floral para as empresas. Quem quiser saber mais, quem quiser ter mais contato com as atividades que são pertinentes e com aquilo que nós precisamos apresentar à empresa em termos de projeto, me chame depois no privado, pode colocar aí se precisar o meu telefone, porque isso é muito importante aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais fechados, né, em termos de empresas e celebração de coisas novas, estão gostando, adorando, porque são protocolos encostados a essa norma NR1. Ou seja, as empresas estão abertas para a terapia floral. É isso. Muito bom. Isso é muito bom, sim, porque é a saúde do trabalhador, né? É uma necessidade e cada vez mais as pessoas estão vivendo uma situação de estresse ocupacional e essa norma foi excelente, né? E é um espaço muito bom para terapia floral. Tá bom, gente? Falamos muito, né? Acho que deixar só a Djane finalizar. Só contribuindo Cadê? aí, Ah, tô vendo. com a minha fala, nós, como associação, né, da MS Flores, nós, assim, estamos trabalhando em cima de cursos, essa que a Jussara acabou de falar, da NR1, nós vamos estar também fazendo um workshop divulgando. E depois nós vamos passar as datas aí para a Conaflor para estar estendendo esse convite para todos os terapeutas florais, né? É isso, foi muito, muito valioso esse momento para a gente estar se inteirando, né? Porque o conhecimento é fundamental. E quando a gente toma consciência, como terapeuta floral, isso faz muito sentido. Muito bom. Bom, gente, então assim, eu acho que a gente, né, extrapolamos aqui, mas eu quero agradecer aqui a presença de todos e ao mesmo tempo colocar aqui o canal à disposição. Acho que a gente precisa de outros momentos como esse, né? Eu acho que essa interação assim ao vivo a gente poder, não sei se respondemos todas as perguntas, talvez eu tenha me passado em alguma ali no chat. Mas eu acho que a gente cada vez mais precisa desses momentos de esclarecer, de poder diferenciar, e principalmente, né? Eu acho que nós temos uma profissão e nós temos que nos colocarmos dessa forma, né? Nós temos uma profissão e temos que respeitar essa profissão. E somos nós que vamos fazer isso, né? Eu vejo que muitas pessoas esperam esse respeito de fora, muitas terapeutas, muitos alunos vem com essa fala e com essa queixa de que nós não somos respeitados, mas primeiro nós temos que nos respeitar, nós temos que ter muito claras essas fronteiras, como a Tarsila trouxe, né? Respeitar essas fronteiras. E que tenham outras e mais outras e mais outras rodas de conversa como essa, né? E que cada vez mais a gente possa ter esse espaço de troca. Eu vi que em algum lugar ali, em algum comentário, as pessoas falando assim, que a gente tem que ter mais voz, a gente tem que ter mais voz, a gente tem que ter esse espaço. Então, gente, essa live vai ficar gravada, depois vai lá também pro canal do Conaflor, né? Compartilhem. Vamos juntos divulgar e acho que desmistificar esse PL, né? E que a gente consiga se unir enquanto profissionais para que a gente consiga, entre nós,
ter esse reconhecimento e aí sim expandir e levar ele para fora, né? Então, gente, muito obrigado a presença de todos vocês e depois a gente vai disponibilizar ali a gravação, tá? Um grande beijo para todos e todas. Obrigada, Tchau, Lu, tchau. você foi sensacional. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Encerrou direitinho? Ok, agora sim. A gente teve. Desculpa, vai ter que cortar aquele pedaço. Tá. Não, mas aqui, aqui já